estamos juntos aqui novamente para mais uma aula aqui no canal Mundo da Matemática e vamos falar sobre os conceitos primitivos da geometria, tá? Os conceitos básicos da geometria que são o plano, o ponto, a reta e o plano, tá? Conceitos esses que estão inclusos em outros assuntos da matemática e é muito importante você ter a ideia do que significa cada um, tá bom? E também é assunto em outras disciplinas, por exemplo, como física. Você quer se atualizar, quer aprender, então fique até o final da aula. Se você quiser tomar nota de alguma coisa que você achar importante, ou nos comentários colocar a sua dúvida, você pode fazer isso. Na medida do possível, a gente vai estar atendendo a todos, tá bom? Vamos então ao assunto aqui, falando um pouco primeiro do ponto. Antes de falar, lembrei aqui, na matemática tem alguns conceitos importantes, por exemplo, conceito e postulado, aliás, axioma e postulado. O axioma é algo que você pode provar, que você pode demonstrar a exatidão daquilo, ok? Já o postulado é algo que é definido, determinado, sem que se necessite a demonstração, não tem como demonstrar, foi definido daquela forma, tá? Eu posso demonstrar, por exemplo, o resultado de uma conta de adição provando através da subtração, enfim, você pode provar o porquê daquilo. Já o postulado não. Então, o conceito de ponto, de reta, de plano, está dentro disso. Eles não têm uma definição matemática exata. Tá? Por exemplo, o ponto ele não tem dimensão, ele não tem um tamanho, tá? Ele é algo imaginário. Tá? É muito usado, por exemplo, na cinemática, na física, tá? Para que você possa localizar pontos. Quando você quer imaginar, por exemplo, o caminho que um ponto faz de um trecho a outro, a velocidade média, enfim, aquilo que você aprende em física. Velocidade média, o seu deslocamento. Então o ponto ele não tem uma dimensão, ele não tem um tamanho, ele não tem um peso, tá bom? O ponto ele é representado pela letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, por exemplo, eu coloco um ponto aqui e vou chamá-lo de algo. A matemática ela tem por característica dar nome a tudo que se refere a ela. Por mais desprezível que você ache aquilo, a matemática vai dar nome àquilo. Então, no caso do ponto, ele recebe, por exemplo, nome usando a letra do nosso alfabeto. Por exemplo, ponto A, ponto B, ponto C, tá? E o ponto é um importante conceito, porque a partir de dois pontos você constrói a reta, que é o assunto que vamos falar agora, tá bom? Bom, o que é reta? Bom, não é definida a sua largura e espessura. Como acontece no ponto, ela não tem, por exemplo, uma definição exata. Olha, como é que ela é? Ela é grossa, ela é fina, qual que é o comprimento? Ela não tem uma definição, tá? É algo da imaginação. Então, você utiliza a reta para conceitos importantes dentro da matemática, como quando nós vamos aprender ângulo. O ângulo é a junção de duas semirretas, enfim. É importante entender o significado. Então, a reta não tem a definição da sua largura e espessura. Ela é infinita para qualquer direção. É representada pela letra minúscula do nosso alfabeto. Enquanto que o ponto, você dá nome a ponto utilizando as letras maiúsculas do nosso alfabeto, a reta nós utilizamos as letras minúsculas para nomeá-las. Então eu vou nomear aqui uma reta, eu vou fazer a reta, ó, uma reta. A reta, ela é infinita tanto para um lado como para o outro. Para mim determinar que é infinita, eu faço uma setinha dos dois lados, ou seja, essa setinha, ela me indica, como eu não tenho como construir algo que é infinito, não tenho como fazer isso, tá? Eu represento o seu infinito através dessa seta, ou seja, isso aqui significa que ela está indo para o lado de cá, para a direita, de forma infinita, ela não termina, ela continua, assim como para o lado esquerdo. Então, eu represento a reta pela letra minúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, reta S, reta R,
E assim vai. A letra é indiferente. Pode ser qualquer letra, desde que seja a letra do nosso alfabeto e letra minúscula. Muito bem, agora o plano, né? O plano, como acontece com o ponto e reta, não tem uma definição exata, uma explicação do que seja, tá? Não é definido o seu tamanho, ele é bidimensional, é representado pela letra minúscula do alfabeto grego. Então ele não tem um tamanho exato, tá? Ele não tem tamanho, qual que é a sua extensão. Se sabe que ele tem que ser bidimensional. Por exemplo, a minha lousa aqui pode ser considerada um plano, tá? O plano ele tem que ter duas dimensões, pelo menos. Ele tem que ter o seu comprimento e a sua largura. Ele pode ter um formato, qualquer formato, ele tem que ser uma figura plana, então ele é um polígono, tá? Ele pode ser um polígono, ele pode ser, por exemplo, um quadrado, ele pode ser um retângulo. Ó, aqui eu estou desenhando um retângulo. Ele tem que ter duas dimensões, o seu comprimento e a largura. Claro que o meu retângulo aqui está torto, né? Ele pode ser um quadrado, meu quadrado também vai estar torto, porque eu não estou fazendo com régua. Ele pode ser um quadrado, tá? Ele pode não ter uma definição exata, por exemplo, a folha do seu caderno, ok? Quando você estuda plano cartesiano, você tem dois conceitos primitivos ali da geometria, tá? O que é o plano cartesiano? Você encontrar as coordenadas de um ponto. Olha o ponto aparecendo aí. Então você tem o eixo Y, que é o que está numa posição vertical, e o eixo X, que está numa posição horizontal. É o eixo da abscissa e das ordenadas, certo? E quando você tem esses dois eixos, é determinado que você encontre, por exemplo, os pontos de uma coordenada, tá? Ou seja, o plano é aonde você tem desenhado ali os eixos X e Y, aquele que é um horizontal e o outro vertical, fica no formato de uma cruz, né? E você tem que encontrar os pontos que estão dentro desse eixo. O eixo ali, todos aqueles os quatro quadrantes, é um plano. Ali é um plano, é uma superfície, tá? Que tem dimensões, comprimento e largura. E você tem que encontrar os pontos. Então aí, no plano cartesiano, só para você ter uma ideia, você tem dois conceitos desses três, aliás tem os três, né? Tem os três conceitos, porque os eixos, eles são retas, tá? Tanto o eixo Y, ele não tem, embora nós determinamos um limite, né? Não tem como você desenhar algo infinito, tá? Eu disse na tela anterior que para você desenhar uma reta, você coloca as setas dos dois nas duas extremidades. As setas indicam que vai para o infinito, tanto para um lado como para o outro. Se você reparar, no eixo Y e no eixo X, tem essas setas. Então, o plano cartesiano ele também é infinito, não tem uma dimensão. Nós limitamos ele porque não tem como determinar, fazer ele como deveria ser, ilimitado. Então, ali você tem os três conceitos de geometria. Você tem a reta, que é determinada pelo eixo X e pelo eixo Y, né? Você tem duas retas que se cruzam, né? E você tem o ponto, que são as coordenadas a serem encontradas, os pontos, e você tem o próprio plano que está desenhado ali, os eixos X e Y. Então, no conceito de plano cartesiano, você encontra esses três conceitos primitivos que nós estudamos aqui agora, tá certo? Aqui no card tem mais sobre plano cartesiano, caso você não tenha visto essa aula. Então, o plano cartesiano, o plano em si, tá? Falando de plano, ele não tem um tamanho exato, ele não tem um tamanho determinado, uma extensão, mas ele é bidimensional. Tem que ter largura e tem que ter comprimento. E ele é representado pela letra minúscula do alfabeto grego. Então, por exemplo, aqui, plano beta, plano alfa, plano gama e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, essa aula nós falamos sobre os conceitos primitivos, os conceitos básicos da geometria. Se isso ajudou você, ajude o canal, fazendo com que outras pessoas conheçam o canal. Divulgue o canal, divulgue nas suas redes sociais, compartilhe essa aula. E quando você falar para que as pessoas assistam um determinado vídeo aqui do canal, peça que elas também se inscrevam. Por quê? Porque
pelas análises aqui dos vídeos, nós conseguimos concluir que muitas são as pessoas que assistem, mas poucas delas se inscrevem no canal. Então, peça que a pessoa, além de assistir, se inscreva, porque não vai pagar nada por isso. Então, recomende o canal, além de pedir que a pessoa assista, fala para ela se inscrever, né, no canal. Você pode divulgar o seu canal, o canal aqui nas redes sociais, com seus contatos, ajudando assim o canal a crescer. E se caso você não seja inscrito e quer ter esse apoio, essa ajuda aqui do canal para os seus estudos, para a sua preparação para exames e provas, clica aqui no botão inscreva-se, caso você não fez isso ainda. Não paga nada por isso. Clica no botão aqui, inscreva-se. E também, se você quer sempre estar por dentro das aulas aqui do canal, também clique no sininho. Por quê? Porque clicando no sininho e depois de clicar, selecione todas, sempre que tiver uma nova aula aqui, o YouTube vai avisar você, vai chegar uma notificação no seu dispositivo. Então é importante você se inscrever e também clicar no sininho para que então o YouTube avise você quando nós tivermos uma nova aula. Para o futuro, estou pensando em fazer aulas para aqueles que pretendem participar, por exemplo, de vestibular. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal, tá bom, gente? Então, um grande abraço, obrigado por participar, conto com vocês para a próxima aula, até lá.